4 em cada 10 brasileiros se consideram muito endividados. É o seu caso? A maioria dos inadimplentes tem mais de 3 contas em atraso. Esse é o pior resultado desde 2019. Renan Fiuza, não vou te perguntar se tu tá com aquele boletim em atraso, mas vou te perguntar sobre esses números, meu caro. Nos conte, hein? Tem gente que não tá conseguindo dormir direito por causa de dívida. E tem como dormir direito, Elisa? Dá para dormir com aquela conta atrasada, sabendo que, além de tudo, tem que tocar a vida, tem que trabalhar e não vai dar para pagar a conta no fim do mês. É uma situação difícil, né? Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. E essa percepção, ela traduz realmente a realidade por meio desses números que a gente vai contar para vocês. 4 em cada 10 pessoas se dizem estar muito endividadas, ou seja, a gente está falando de uma população de nada mais, nada menos que 42% desses entrevistados, população brasileira, e como você ressaltou, esse é o pior desempenho desde 2019. Conversamos com alguns especialistas para entender a projeção, será que a gente passa 2023 nesse cenário? E sim, a tendência é de alta para os próximos meses, mais pessoas devem se tornar inadimplentes ou então com dívidas nos próximos meses e até o fim de 2023. Para você ter uma ideia, 68% dessas pessoas que possuem dívidas são pessoas da classe D e E, ou seja, as pessoas daquela faixa mais pobre da população, as pessoas que se endividam demais, além do que, né? A gente perguntou, né, quais são os principais vilões. A gente sabe que aí taxas de juros, tem uma série aí de situações, poder de compra, por exemplo, do brasileiro que mudou bastante, né? A gente vai no supermercado, a gente vê essa realidade. E aí tem um outro cenário, o cartão de crédito é o principal vilão. Ele ajuda a gente às vezes, mas acima de tudo, quando a gente tem que parcela um mês, parcela a conta de cartão de crédito no mês seguinte, vai se tornando aquela bola de neve. Trazer para vocês agora um perfil desses endividados, dessas pessoas. A gente está falando de 85% das pessoas que vivem economicamente ativas, que trabalham, mas mesmo assim trabalham simplesmente para sobreviver, para pagar contas, né? A gente está falando dos jovens em suma, né? 35% dos jovens, pessoas de 18 a 30 anos, e as mulheres também sendo as mais impactadas nesse resultado. A gente está falando de pelo menos 56% das mulheres com dívidas. Elisa. Fiuza, deixa eu aproveitar que a gente está contigo e falando justamente sobre dívidas. Não tem aquele assunto do STF, o Supremo considerou constitucional, né, a apreensão de CNH e passaporte de inadimplentes. Como é que vai funcionar esse processo, afinal? Se alguém está com dívida, pode, tipo assim, perder a CNH? Pois é, pode perder sim, viu? Mas a gente vai explicar porque existem algumas diferenças. Então, portanto, foi um pedido do Partido dos Trabalhadores para que o STF enxergasse, aí tentasse mudar um pouco o rumo dessas orientações, desses procedimentos, mas, segundo o entender do Supremo Tribunal Federal, é constitucional. Portanto, as pessoas que estão com algumas dívidas podem perder a CNH ou até mesmo ter o passaporte apreendido. Mas qual que é o ponto-chave dessa questão? A medida passa a valer apenas naqueles casos de devedores que não quitaram as dívidas após a determinação judicial. Ou seja, não vai ser você com uma dívida, você vai ter a CNH apreendida ou então o passaporte. Apenas após a decisão judicial, a determinação, e aí sim você não consegue quitar as dívidas. Segundo o STF, essa decisão já está prevista no Código do Processo Civil. Agora, tem um outro porém no olhar do STF. Qual que é? Não pode afetar os direitos fundamentais, como, por exemplo, direito à saúde ou então à segurança. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Se você é motorista, se você utiliza o seu veículo, a sua moto, justamente para ir ao trabalho, para transportar alguma pessoa que esteja numa situação difícil de saúde, por exemplo, mesmo assim você tem uma série de dívidas, já teve a determinação judicial e você não consegue quitar a sua dívida, aí você não pode perder a sua carteira de habilitação, assim como o passaporte em outros casos também. Mas, obviamente, você vai ter que comprovar essa decisão e essa necessidade que, por exemplo, você usa o carro para transporte. Então, você vai ter que conseguir comprovar para não ter a CNH apreendida. Elisa. Minha nossa, Renan Fiuza, até concurso público, hein? A pessoa pode ser barrada, tem que ficar atento a isso. Obrigada, Renan. Vou ter de emendar o assunto com a Thaís Herédia, lógico. Estamos falando aqui de dívidas, que é diferente de inadimplência, né? Você tem o boletim ali que vai vencer, você está endividado, mas se você pagar em dia, você não está inadimplente. Aí tem gente que usa o crédito rotativo, né, Thaís Herédia? E ela já estava me adiantando aqui, gente, o valor que fica no crédito rotativo é uma loucura, hein? Bem-vinda. Bom dia.
409% foi a taxa do crédito do crédito rotativo do cartão de crédito em 2022. É com esse número que eu chego no Bom Dia, Elizabeth. Minha bom nossa, dia que bom dia azedo, hein? Porque 400%. Bom dia caro, né? Bom dia bem caro. Olha, a gente faz brincadeira aqui com o Uribe, que ele toma dinheiro emprestado, não paga e tal, mas a inadimplência é uma coisa muito séria, gente. E não tira o sono só, não, das pessoas. Tira a segurança, tira o sossego, tira a tranquilidade, principalmente tira a esperança para uma vida melhor. Nós ouvimos o Renan Fiuza trazer a atualização dessa pesquisa que a gente traz aqui recorrentemente sobre a situação dos endividados e dos devedores. Aumenta os dois números, aumenta a quantidade de devedores e aumenta a quantidade também de endividados. Para ser absolutamente correta, em dezembro houve um leve recuo da inadimplência, segundo os dados do próprio Banco Central. Esse recuo em dezembro se dá, e ele é, como a gente fala em economia, sazonal, porque o pagamento do 13º ajuda muita gente a pagar dívidas em atraso. Mas o panorama do endividamento da pessoa física no Brasil não é dos mais tranquilizadores, não. Pelo contrário, ele afeta a saúde das famílias, afeta a saúde dos negócios, afeta a saúde dos credores, dos bancos, das financeiras, enfim. Não é uma coisa boa. Nenhum mecanismo que coloque em fragilidade a capacidade de consumo e de pagamento dos consumidores é bom para a economia. Esse é um ponto de preocupação dos economistas, do próprio Banco Central. Roberto Campos Neto, na entrevista que deu no início dessa semana, disse isso: olha, a inadimplência da pessoa física é uma preocupação. É claro que a gente pode minimizar esse assunto dizendo assim, culpa do Banco Central, ninguém mandou subir os juros, mas não é uma única coisa, é uma composição de fatores que acabam levando à situação de inadimplência das pessoas. Às vezes por desespero, às vezes por falta de disciplina, usando os cartões, às vezes por cair na tentação de ter vários cartões ao mesmo tempo e acabar fazendo compras necessárias e desnecessárias, e isso vira uma bola de neve. Com uma taxa de cartão rotativo de mais de 400% ao ano, não tem lugar no mundo que seja possível pagar essa conta. Por isso, a preocupação com a inadimplência. O fato da maior parte dos inadimplentes ser das classes D e E também preocupa, porque a gente que já tem uma situação de renda menor e muitas vezes até insegura, né? Não necessariamente uma renda garantida. Então, estamos de novo aqui numa situação, Elis, em que certamente em 2023 a gente vai ter que acompanhar mais de perto a evolução desse quadro para entender onde ele vai se estabilizar, em que situação. Nossa, mais de 400% no crédito rotativo. Se você deve R$10, só para a já gente vira fechar, 40. é o seguinte, se estiver rodando no cartão de crédito, vai ter que ir no banco e renegociar por uma dívida mais barata. Obrigada por enquanto, Thaís Herédia.